Já reparou como aqueles momentos mais gostosos, um encontro animado, uma maratona de risadas entre amigos, uma viagem incrível, parecem sumir num piscar de olhos? É como se o relógio acelerasse do nada. Mas será que o tempo realmente corre mais rápido quando a gente está se divertindo? Ou tudo acontece só na nossa cabeça? Se você se intriga com a mente humana e seus mistérios, prepare-se. Vamos decifrar juntos como o cérebro processa o tempo, que truques psicológicos ele emprega e, principalmente, como você pode usar esse conhecimento na sua rotina para aproveitar cada segundo de maneira mais consciente e marcante. E se curte entender os bastidores das nossas percepções e emoções, já se inscreve e ativa o sininho. Tem muita curiosidade poderosa vindo aí. O conceito de tempo não é só o que a gente vê no relógio. Para diferentes culturas ao longo da história, a experiência de tempo foi e ainda é muito diversa. Enquanto hoje vivemos no modelo tempo linear, passado, presente e futuro caminhando numa linha reta, outros povos veem esse fenômeno de forma cíclica. O tempo gira, repete, se renova. Isso pode parecer só um papo filosófico, mas influencia até nossa ansiedade e a forma como vemos o valor de cada segundo. Os relógios mecânicos nasceram para organizar turnos de trabalho na Revolução Industrial, enquanto antes, povos indígenas marcavam o tempo olhando o céu, ouvindo o canto dos animais, sentindo as estações. E não é só fora de nós que o tempo marca diferença. Existe um relógio biológico, esse sistema de hormônios e neurotransmissores que define se você está com sono ou se precisa se alimentar, graças ao ritmo circadiano, comandado principalmente pela luz. Mas aí vem a mágica. O cérebro, com seus bilhões de neurônios, pode criar ilusões temporais, acelerando ou desacelerando a sensação da passagem do tempo. Cientistas descobriram que o cérebro funciona como um marca-passo biológico, com áreas distintas, disparando impulsos que marcam o tempo de dentro para fora. Quando a atenção está focada em marcar segundos, como quando esperamos um micro-ondas apitar, sentimos a passagem real do tempo, mas basta nos envolvermos com algo prazeroso para o cérebro desligar esse cronômetro, mergulhando na experiência. É aí que nasce aquela sensação poderosa de tempo voando. Temos um nome técnico para isso: o estado de fluxo, conceito criado pelo psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi. A gente entra nesse flow ao jogar videogame, criar arte, dançar, cozinhar ou qualquer atividade tão envolvente que minutos parecem segundos. Em estudos de ressonância magnética, é possível ver dopamina e outros neurotransmissores varrendo o cérebro, ligando e desligando circuitos sensoriais e motores para nos manter focados naquele prazer e, por consequência, desligados da contagem do tempo. Agora, pensa o oposto. Já ficou entediado esperando numa fila? Meia hora pareceu uma eternidade. Quando isso acontece, a atenção não encontra distração, engajadora, e começa a marcar tudo, cada suspiro, cada olhar em volta. Nesses momentos, o cérebro registra muitos fragmentos, então o tempo subjetivo parece expandido. Cientistas chamam isso de dilatação temporal subjetiva. Quanto mais eventos registramos, mais devagar o tempo parece passar. Com diversão ou envolvimento, agrupamos tudo numa única memória, condensando a experiência e acelerando a sensação de passagem do tempo. Momentos de perigo ou extrema emoção desafiam a lógica. Já ouviu relatos de quem sentiu o tempo ficar em câmera lenta durante um acidente ou situação extrema? Isso acontece porque nessas horas o corpo libera muita adrenalina e o cérebro grava uma quantidade imensa de detalhes em rapidinhos segundos, criando um efeito paradoxal entre a lembrança e a experiência real. Se até aqui tudo ainda parece só teoria, saiba que existem vários experimentos famosos mostrando essas distorções. Em laboratório, quando voluntários vivem estímulos repetitivos, tipo luz, piscando, sons monótonos ou tarefas chatas, eles relatam que o tempo não passa nunca. Já em atividades emocionantes, a subestimação do tempo é quase universal. Outro experimento. Quando um grupo foi exposto a tarefas repetidas, seu julgamento de tempo era mais preciso.
mas eles sentiram que a duração foi maior do que realmente foi. Já o grupo em tarefas dinâmicas sentiu que tudo passou num estalo. É curioso saber que animais também sentem a passagem do tempo, cada um ao seu modo. Cachorros conseguem perceber a passagem de horas, observando cheiros e padrões de luz. Pombos identificam intervalos de tempo quase tão bem quanto humanos em determinadas tarefas. Assim como na nossa espécie, para eles o tempo também é uma dança entre sentidos, rotina e contexto. Com o advento da tecnologia, nosso flow ficou ainda mais fácil de ser enganado. Passar horas no celular, pulando entre aplicativos, gera uma espécie de hiperfluxo. Você começa a ver vídeos curtos, responde uma mensagem, lê uma notificação e quando percebe, puf, 2 horas sumiram. O excesso de estímulos digitais faz o cérebro entrar em estado semelhante ao flow, mas potencializa aquela sensação ao fim do dia de perdi tempo, não fiz nada. Esse paradoxo é cada vez mais comum. Psicólogos alertam que essas distorções digitais podem trazer ansiedade, sensação de vazio e até impacto ruim na qualidade do sono. E por que as lembranças felizes parecem curtas, enquanto dias comuns soam intermináveis na memória? A resposta está na forma como o cérebro fragmenta ou agrupa as memórias criadas. Na rotina, como em um dia cheio de compromissos repetitivos, criamos diversos pequenos marcadores de memória, dando a sensação posterior de que aquele período foi extenso, só que sem muita novidade. Já ao viver algo intenso e divertido, quase tudo se transforma numa única experiência coesa. Esse agrupamento comprime o evento na lembrança, e é por isso que viagens curtas, festas e eventos especiais parecem curtos e inesquecíveis. Outra curiosidade é que crianças e adultos percebem o tempo de maneira bem diferente. Para os pequenos, tudo é novidade. Aprender uma palavra, sentir um gosto novo, descobrir um brinquedo gera centenas de registros neurais, tornando o tempo mais dilatado. Já na vida adulta, a rotina toma conta e, com poucas experiências inéditas, o cérebro passa a agrupar as semanas e os anos em blocos cada vez mais comprimidos. Vem daí a sensação de, nossa, já é aniversário de novo? A qualidade da emoção também altera a percepção do tempo na diversão. Saltar de paraquedas faz muitos relatarem que o tempo esticou durante o salto. Shows, festas ou experiências muito esperadas também podem parecer durar mais devido ao excesso de excitação, seja ela positiva ou um pouco ansiosa. O cérebro grava mais detalhes e o arquivo daquela memória fica mais rico, deixando a sensação de que essa noite foi enorme. Mas um fenômeno dos mais intrigantes é o chamado Síndrome do Domingo à Noite. Quem nunca sentiu o fim do fim de semana escorrer pelas mãos em contraste com o domingo à tarde, que parece simplesmente não andar quando você começa a pensar nas preocupações da segunda-feira? Psicólogos explicam que, quanto mais antecipamos algo ruim ou monótono, mais ficamos atentos ao tempo, dilatando a experiência. Durante a diversão do final de semana, o tempo voa, mas ao chegar ao final, com a expectativa da obrigação, a percepção desacelera brutalmente. Quando viajamos, ainda que, por poucos dias, a impressão ao voltar para casa é de que estivemos fora por muito tempo. Isso porque a quantidade de novidade é intensa. Cada rua diferente, aroma, prato típico ou paisagem cria um novo registro, fragmentando a memória. Uma única viagem pode gerar mais memórias do que meses de rotina, dando a ilusão subjetiva de que o tempo se expandiu, mesmo tendo durado o mesmo número de horas do cotidiano. Essas experiências de tempo não são só biológicas. Há toda uma camada cultural que influencia como sentimos a passagem dos dias. Provérbios surgem em quase toda a cultura. Tempo voa quando estamos nos divertindo. Felicidade dura pouco, tédio mata de tanto esperar. Quanto mais velho, mais rápido o tempo passa. E não é só conversa de avó. Essas frases carregam uma sabedoria popular que ecoa o que neurociência e psicologia já comprovaram. A valorização do tempo, inclusive, é visível nos rituais de celebração. Festas de final de ano, carnavais, casamentos, festivais das culturas mais diversas. Não por acaso,
são sempre descritos como momentos que passam rápido demais, clamando pela repetição anual para saciar esse gosto de pouco e de intenso. Na vida moderna, surgiram a busca incessante por entretenimento, cronodiversão, e o outro extremo, o medo de não aproveitar o tempo, cronoansiedade. Quantas vezes você já ficou rolando um feed, sentindo ao mesmo tempo prazer e angustiado por não estar fazendo nada importante? O jeito como interpretamos o tempo é afetado tanto pela quantidade quanto pela qualidade dos estímulos. E há boas notícias. Existem formas práticas de desacelerar a sensação de tempo durante momentos bons. A dica é valorizar a plena presença. Usar técnicas de mindfulness, prestar atenção intencional nos detalhes, nos sons, cheiros e cores de uma nova experiência. Tudo isso aumenta o número de memórias gravadas. E quando você revisita o passado, o evento se torna mais longo e palpável, quase como se tivesse durado mais do que realmente durou. Quem pratica meditação relata mais controle da percepção do tempo. Durante sessões intensas de presença, a mente acalma e percebe mais os segundos. Isso se conecta com o conceito de flow. Artistas, músicos e atletas frequentemente descrevem seus momentos favoritos como eternos, mesmo sendo breves. A música, inclusive, manipula diretamente o nosso cronômetro interno. Festas e shows são a fábrica do tempo voou. Já baladas nostálgicas com músicas lentas podem fazer a experiência durar muito mais no sentimento. Se pensarmos sob o olhar da filosofia, já dizia Santo Agostinho: o que é o tempo? Se ninguém me perguntar, eu sei. Se quiser explicar, não sei mais. Einstein levou a ideia adiante. Tempo e espaço formam uma dimensão só. O filme Interestelar explora isso ao máximo, mostrando como minutos em um planeta diferente podem equivaler a anos na Terra. Claro que para nosso cérebro, a relatividade é diferente. Emoções fortes criam dobras subjetivas, onde alegria vira um instante e tédio um século. Como aproveitar melhor essa alquimia da mente? Varie sua rotina sempre que possível. Uma mudança simples, como tomar café em lugar diferente, conversar com alguém novo, experimentar uma atividade inédita, já gera uma nova memória. Assim, a lembrança daquele período será maior e mais rica. Brinque com novas experiências, viaje, ou simplesmente saia do caminho habitual. Outra dica é registrar e compartilhar vivências. Tirar fotos, gravar vídeos, escrever sobre suas experiências boas, ou simplesmente contar histórias para amigos, ativa outras áreas do cérebro e amplia ainda mais a memória do ocorrido. Sabe aquela sensação de que as férias nunca acabariam enquanto você escrevia sobre elas no diário? Ela vem desse processo de multiplicar camadas de memória. No seu dia a dia, vá além dos grandes eventos. Tente trazer elementos de novidade mesmo em tarefas rotineiras. Uma música diferente lavando a louça, experimentar um tempero novo, conversar com um desconhecido no elevador. Aos poucos, o cérebro se acostuma a fragmentar e valorizar novos marcadores temporais, fazendo até as tarefas mais comuns renderem lembranças inéditas. No ambiente de trabalho ou estudo, intercale momentos de microdiversão. Pausas criativas, alongamento rápido ou um jogo de poucos minutos já ajudam o cérebro a redefinir o tempo, tirando-o do piloto automático. A aprendizagem, nem que seja por prazer, faz o dia render, e a sensação posterior é de ter vivido muito mais do que as mesmas horas de uma rotina repetitiva. Agora, entre nós, o relógio do mundo não para, mas quem decide como viver cada segundo somos nós. Por isso, tome para si esse poder de estar presente, engajado e com o olhar de curiosidade sempre preparado para novas pequenas e grandes aventuras. Porque enquanto o relógio cronológico segue igual para todos, nosso tempo interior é desenhado nas entrelinhas da emoção, do envolvimento e da novidade. Na próxima vez que sentir aquele momento incrível escapando, respire fundo e absorva cada detalhe. É seu cérebro dizendo que valeu a pena. Se já viveu alguma experiência que acabou num piscar de olhos, aproveite e divide sua história nos comentários. Se ficou curioso sobre outros mistérios do cérebro, já aproveita e confere nossos vídeos sobre a mente, memória
e como nossas lembranças mudam com o passar dos anos. Não esquece o like, a inscrição e... lembre-se, o único tempo que conta de verdade é o agora, aproveitado de corpo e alma.